Então, gente, vamos iniciar. Quem for aparecer aí, já a gente vai dando andamento, tá bom? Então, vamos orar e agradecer a Deus por essa semana, pelo cuidado de Deus em nossas vidas aí, seja no trabalho, quem tem trabalho, né? E quem não tem, que Deus abra as portas aí, e pelo cuidado, tá bom? Então, vamos orar e agradecer a Deus. Querido e amado Deus, mais uma vez em tua graça, estamos presentes, Pai, por tua grandiosa misericórdia, Deus. Obrigado por esse momento que o Senhor venha nos conduzir em sabedoria, em conhecimento, e seja eficaz em nosso coração e mente, Pai. Obrigado por essa semana, pelo cuidado, pelas coisas que nós não vimos, mas o Senhor antecedeu e cuidou da gente, Pai. Cuide das nossas famílias, cuide das outras salas que nesse momento também estão em aula, Pai. Que nos conduza a sua fiel e verdadeira palavra, Pai. Obrigado aqui, que o Senhor venha nos fortalecer, venha cuidar da nossa mente para que possamos ser cada dia mais parecido com teu Filho amado. É isso que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, vou compartilhar aqui, vocês mandam um joinha aí se aparecer aí, tá bom? Como sempre. Tá aí. Joinha. É isso aí, joinha. Boa. Então vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre. Esse é o próximo tema nosso que nós estamos vendo aí, tá? Sendo discípulo. Para vocês entenderem um pouco, vou fazer uma introdução, como normalmente eu faço em minhas aulas, mostrar um pouquinho o que é realmente ser discípulo, né? Talvez a gente, a palavra ser discípulo, se responde de papum ou não, né? Às vezes perguntas óbvias em nossas vidas a gente meio que se complica a responder, mas vamos lá. E eu vou ser o meio que ao contrário do título que está aí, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, o inverso, vai dizer, não faça discípulo de si mesmo. Fazer discípulo ou ser discípulo significa levar outras pessoas a seguirem, né, os passos de Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, para buscar a santificação com disposição total, todos os dias. Quando Jesus disse, negue a si mesmo, ele está dizendo que ninguém se torna discípulo cultuando a si mesmo, né? É uma tarefa muito difícil, pois vivemos em um mundo que a idolatria sobre a criação é muito grande. E esse mundo faz com que a gente tenha objetivos, sonhos que sejam alcançados. Será mesmo? Paulo também em seu tempo alertava sobre esse aspecto. Gálatas 5,17 vai dizer: a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando também Paulo diz: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, né? Chegará um tempo que você vai dizer, eu, Rosária, Val, Hildo, o Eduardo, ou outras pessoas da nossa sala, vai dizer assim, para outra pessoa, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Chegará esse tempo a fazer essa pergunta, como Paulo fez, né? Ele vai falar isso em 1 Coríntios 11:1. Mas o que significa? Significa que ser de Cristo é, obviamente, Paulo está dizendo não dele, da pessoa, dos seus desejos, mas da sua a missão com Cristo, né? Paulo era fervoroso, né? Entusiasmo, determinado a fazer o que foi lhe dito a fazer. E isso afeta mais o ser do que o saber e o fazer de Paulo. Também isso significa nossas vidas. Espero que um dia a gente consiga falar o que Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós conseguimos fazer isso? É só uma pergunta de reflexão, não responda para mim, tá bom? Seguindo essa lógica aí, não façam discípulo de si mesmo. O que é ser discípulo, então, gente? Eu entendo que é ser seguidor, é isso? Discípulo é ser seguidor ou não tem nada a ver? Sim, é um dos pontos. Seguir alguém. Vamos considerar. Não é Né? isso, né? Isso, seguir. Seguir como a pessoa que a gente segue. Isso. O que é ser discípulo, né?
Tem uma imagem ilustrada aí, né, com os pezinhos. É essa a ideia. Seguir os passos de alguém, seguir as ideias, né? Seguir a, os seus ideais. Normalmente, a Bíblia nos ensina que os primeiros seguidores de Cristo. Deixa eu só tirar aqui a imagem aqui rapidinho, gente. Deixa eu só pedir a ajuda de vocês aí, então. Quem pode ler para mim, por gentileza? E quem puder achar Atos 11, 25, já deixa aí antemão aí, tá bom? Quem pode ler para mim, por gentileza? Vou ler. Então vai você. Tá. A Bíblia nos lembra que os primeiros seguidores de Jesus Cristo foram chamados cristãos, pela primeira vez, quando as testemunhas e o testemunho da fé chegaram à cidade de Antioquia. Atos 11, 25. Tá. Só uma correção, é 26, tá bom? É 25, 26, é a continuação, mas tá ótimo, Val. Quem pode ler o versículo 26 para mim de Atos 11? Eu leio. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ótimo. Então, vou ler o 25, que aí fica meio vago, né? Porque o 26 começa e quando, não? Então, aqui no 25 vai dizer que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo ou Paulo, tá bom? Aí 26 começa e quando o encontrou, né? Então, vocês estão vendo aí que é a primeira vez que a Bíblia nos relata que a palavra cristãos foi em Atos 11, versículo 26. Antes eles eram chamados discípulos. Tá aí. Mas antes que o título de cristãos fosse amplamente aceito, como eram chamados os primeiros seguidores de Cristo. Desculpa, mas antes que o título de cristão fosse amplamente aceito, como eram chamados os primeiros seguidores de Cristo? Eles eram simplesmente chamados de discípulos. Discípulo era a referência preferida para os crentes. Mas o que é um discípulo? Né? Vocês já falaram um pouquinho aí no comecinho da pergunta. Bom, em resumo, essa é o que eu entendo de ser discípulo, tá bom? Mas pode abranger muito mais do que é isso aí. Eu vou aproveitar a leitura da Val. Você pode ler para mim, Val, por gentileza aí? Leio assim. Em resumo, um discípulo é um estudante. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outra pessoa. A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Ótimo. Se vocês estão pegando, estou tentando descrever um pouquinho a palavra discípulo, tá? Para a gente pegar uma ideia no geral, no contexto geral. Então, o que isso quer dizer? Quando você está na escola, você aprende aquilo que outra pessoa lhe ensina. Então, você vai adquirir conhecimento a ti. E você está formando a sua opinião através de um líder, de alguém que ensina. Então, você é um aprendiz aquela doutrina ou aquela formação de opinião, tá bom? Assim foi e ainda é com os discípulos de Cristo. Um discípulo segue a Jesus. Então agora a gente vai entrar num contexto cristão, bíblico, né? Se você diz que é discípulo de Cristo, então você precisa ter algumas ideias o que é Cristo. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, simplesmente disse: siga-me. Ele não está dizendo siga-me no sentido só ir, né? Vai muito mais além. Vamos ver o que diz Marcos aí. Vou pegar Marcos 1,17. Quem achar João 1,43, já deixa já no
Engatilhado. Tá bom? Quem achou aí Marcos 1,17? Lembra? Então, eu leio aqui, né? Então, vamos lá. Marcos 1,17 vai dizer... Aqui. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Marcos 2,14 também vai dizer a mesma coisa. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Mas seguir para quê? Para onde? De que forma? O que quer dizer seguir? Né? Muito mais além. Ah, tem João, né? Quem achou João aí? João 1,43. Já pegar João 1,43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe e disse-lhe, siga-me. Então, a palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz. Então, Jesus escolheu os seus discípulos, você, Rosária, você, Hildo, você, Valdo, vocês precisam me seguir. Seguir para onde e para quê, né? Pessoas tentaram meio que reivindicar, né? Não, deixa eu enterrar os meus entes queridos antes e eu vou, né? Cristo vai retrucar, ele vai falar assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então, a palavra, um discípulo é seguidor, ele confia, ele acredita e ele tem um relacionamento íntimo. Mas a gente pode ampliar aí mais. Vocês acham que pode encaixar aí mais aí? Quando a pessoa diz que você precisa fazer algo, então você vai seguir aquela ideia, você vai confiar naquela ideia, você vai acreditar que vai dar certo e de fato, abrangendo todos esses aspectos, você realmente tem um relacionamento íntimo com a pessoa. Ou com você. E assim nós estamos falando de Cristo. Se realmente você é cristão, você é um discípulo. E o discípulo precisa obedecer alguns fatores, alguns mandamentos, né? Não é simplesmente, beleza, eu sou um discípulo, aí segue a vida. Então vamos lá. Em outras palavras, seguimos a Cristo. Deixa eu só tirar que está me atrapalhando aqui de novo. Em outras palavras, seguimos a Cristo para ser como Cristo. 1 Coríntios 11:1. Foi que eu li lá, né? Paulo vai falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque como seus discípulos pertencemos a Cristo. Cristo escolheu você, Cristo escolheu eu, para que possamos entrar na família dele, né? Tanto a palavra de um novo povo, assim como nós falamos, né? Da semana passada, sobre um povo, ele ampliou a sua graça, que alcançasse judeus e gentios, e você está incluído nisso, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz lá no começo da nossa introdução vai dizer, será que um dia a gente possa falar assim para alguém, seja meus imitadores como eu fui de Cristo, como eu sou de Cristo, perdão, né? Então, a parte de seguir a Cristo não é só nas palavras, mas a forma de agir, né? As suas obras vai dizer o quanto você tem conhecimento de Cristo. Não estou dizendo que você não vai pecar, não estou dizendo que você não vai mentir, porque o mal ainda, né, somos totalmente depravados e o pecado habita em nós ainda, mesmo sendo cristãos. A gente não pode deixar perder isso de vista, tá, gente? Somos cristãos e por isso que o processo de santificação é todos os dias, né? Negue a si mesmo e carregue a sua cruz diariamente. O discípulo de Jesus tem certas características que são proporcionais ao relacionamento com Jesus. Agora a gente vai entrar em alguns aspectos para a gente poder entender se realmente a gente segue a Cristo. Mas isso não é um parâmetro para dizer que você é crente ou não, tá, gente? É alguns aspectos, tá?
Quais são essas qualidades de um discípulo de Cristo? Quais são as características daqueles que seguem e são chamados discípulos de Cristo? Eu vou. Deixa eu ver, a gente tem um tempinho? Então vamos dar alguns minutinhos. Ou vocês querem falar agora? Quais são as características que diferencia aqueles que são discípulos de Cristo, que são cristãos, né, ou discípulos, que seguem a Cristo? Quais são umas qualidades, características que vocês acham que o cristão deve ter? Deve ter correção nos atos, né, que a gente pratica. Por exemplo, não sentir inveja, não sentir raiva, né, tentar controlar isso, não mentir, não trair, enfim. Boa, é isso aí. É a minha maneira de pensar também, viu, Wanderson? É a gente procurar ser diferente e mostrar que não é que somos melhores, mas que somos exemplos no parecer com Cristo, entendeu? Sim, entendi. Temos que saber que temos um amor diferenciado pelo próximo, Exato. ter compaixão mais do que é o que a maioria de todos. É bem o que o Edu falou mesmo, não tem muito além, né? Não é fácil a gente ser assim, né? Principalmente Não. nos dias de hoje. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, né? Isso. Tem o fato da nossa luta contra o pecado, né? Como você falou, ele ainda habita em nós, mas assim, na vida do cristão, eu acho que o pecado, ele tem que ser tipo um escorregão, né? E aí tem que haver o arrependimento, precisa haver essa transformação, né? Essa mudança de vida, né? Então o pecado tem que incomodar. Isso. Outras características também, que não está aqui no slide, mas vocês me fizeram lembrar, assim como o versículo 5,17, que a carne e o espírito elas se confrontam, né? Elas se guerreiam entre elas. Uma das características de um seguidor de Cristo, de um discípulo, vocês vão achar também em Gálatas 5,22. Lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito está aí. Deixa eu ver aqui. É o amor, assim como o Hildo falou, amar ao próximo aí, né? A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Engraçado, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso vai de encontro à primeira introdução que eu fiz, né? Não façam discípulos de si mesmo. Não adianta você querer ser discípulo de Cristo e colocar o seu eu no trono dele, né? Então vamos lá, seguindo aí, mais alguém? Né? Então, bola para frente aí, gente. Bom, uma das características que o discípulo tem é ouvir, né? Mateus 7,5, quem achar aí, já deixa no pente aí. Você pode ler para a gente aí, Rosário? Está escrito, por gentileza? O áudio está desligado, Rosário. Oi, perdão. O discípulo se apega a cada palavra do mestre como se essa palavra fosse pão para os famintos ou água para os sedentos. Em resumo, o discípulo ele invade com o seu mestre. Ele intimamente já não vive a vida dele, né? Ele recebe como se fosse um pão para a vida dele. Ele recebe como um dia de calor de 50 graus você sentir sede. Então, um discípulo, ele ama ouvir. Ele ama ouvir mais do que falar. Um discípulo, ele ouve o seu mestre, né? Mateus 7,5, quem achou?
Posso ler, Anderson? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse é 7,5, Hildo? Mateus 7,5? Mateus 7,5. É isso mesmo. Nossa, o meu tá diferente aqui. Peço-lhe... Lê para nós o seu, Anderson. Peçam-lhe será dado, busquem e encontrarão, batam a porta lhe será aberta. Nossa! Mateus 7,5. 7. Esse aí é o 7,7, Anderson. Ah, perdão, isso mesmo, perdão, isso, tá certo. Não, é 7,7, não é 7,5 não, tá? Maravilha. Isso. Ele ouve o seu mestre, né? Ele façam que tudo que vocês pedem, eles façam. Porque, tipo assim, se for Mateus 7,5, eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu tô... 7,7, tá, gente? Tá bom? Seguindo aí. O discípulo, além de ouvir, ele aprende, né? Seguindo... Cadê só um momento? Aqui... O discípulo, ele aprende, aí estão as referências aí, né, de vocês, para vocês verem. Ele aprende com Cristo, é o maior desejo do discípulo, é o fundamento de tudo que ele acredita. Ele recebe com alegria as palavras do seu mestre, elas são seu pão diário, ele medita sobre elas dia e noite. Né? Meditam sobre dia e noite, está em Salmo 1:2, vocês estão vendo aí a referência, em Mateus 11:29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de quem, gente? Do Hildo? Da Val? Não. Aprendam de Cristo, né? Pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, além de um discípulo ter a referência de ouvir, ele aprende aquilo. Ele aprende e coloca em prática. Ele ouve, entende o que Cristo quer dizer, aprende o que Cristo quer dizer, e isso se torna uma alegria ao seu coração, né? Imagine você aprender algo novo que você nunca ouviu. Nossa, eu nunca ouvi falar, né? Esses dias, em uma das salas, eu acho que era sobre dons espirituais, eu tinha uma grande dificuldade em aprender sobre, quando Paulo fala, se não me engano, 1 Coríntios 14, que é uma grande era uma grande meio confusão para mim, quando Paulo fala assim, quando o perfeito vier, tudo será esclarecido. Nossa, gente, eu brigava comigo mesmo, que perfeito, e estava falando sobre dons espirituais. Caramba, eu não consegui, quem é o perfeito? Né, mas Cristo já veio, mas como assim o perfeito vier, né? Paulo já estava, Cristo já tinha morrido. Eu falei, gente do céu, eu tô ficando doido. Não, mas aí depois um irmão nosso muito querido lá da igreja falou, eu entendo que o perfeito é o conhecimento, né? Vai chegar um dia, Hildo, que você vai adquirir uma sabedoria, e isso ao seu ver, tá? A perfeição do que você vê Cristo, mas ele está dizendo lá no futuro, quando você estiver na glória do Pai, quando o perfeito vier, quando você alcançar o total conhecimento, olha só, isso é Cristo, né? Isso é o verdadeiro amor. Aí foi, nossa, e cara, foi uma alegria danada assim, mas essa é a ideia, medita dia e noite, para que ela seja o seu pão diário, a sua alegria, as suas palavras sejam um grande afago ao seu coração, né? Então, essa é a ideia. Um discípulo ouve, um discípulo aprende, tá bom? Mais um aí. Além disso, o discípulo obedece. Quem pode ler para mim, por gentileza? Aí. Vou ler. Ninguém pode realmente se chamar discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. O discípulo é aquele que realmente escuta e aprende.
colocará em prática o que aprender. Para o discípulo, a obediência não é opcional. Concordam? Concorda? Você acha que eu tenho escolha de falar assim, eu sou discípulo, eu obedeço assim, mas só quando me convém. Porque se eu... aí fica fácil. Porque assim, falando de mim, tá? Se eu pegar a Bíblia e falar assim, eu vou selecionar, vou ser seletivo, tá, gente? Eu vou ler esse aqui, esse aqui não vou ler, não. Eu obedeço, esse aqui só meia parte, a metade. A outra metade eu deixo o Hildo obedecer. Eu não. Tá fácil assim, né, gente? João 2,5 foi quando Cristo estava lá, acho que o primeiro milagre dele, que ele transforma a água em vinho, né? A Maria, mãe dele, vai dizer, façam, né? Deixa eu ver aqui. Façam tudo o que ele mandar. Maria já tinha ideia quem era Cristo, né? Cristo está dizendo para você amar ao próximo e perdoar. E aí? É opcional ou é um sentimento? Eu posso escolher? Não, gente, eu não posso escolher. Mesmo que você lute contra você mesmo, como, gente, eu vou perdoar aquele cara que fez isso e fez aquilo. Não sei quantos vídeos vocês já viram de uma mãe perdoando o assassino do filho, né? Acho que vocês devem ter visto bastante vídeo desse aí. Ou um pai matou. Cara, você tem que perdoar, né? O nosso coração é duro, o nosso coração é pesado, né? Nós demos aí Mateus 11:28, que eles estão sobrecarregados, mas ele fala para você perdoar, ele fala para você amar, ele fala para você obedecer, né? Ser paciente, ser humilde, e uma das principais coisas que ele pede para você é negar a si mesmo. Então todo dia eu e você, eu, a Rosária, o Hildo, a Val, o Edu, o pastor Edgar, o Disseu, todo dia a gente tem que negar nós mesmos. É difícil, e obedecer, né, a ele. É muito difícil, é uma luta diária aí, né? E por isso que eu falo assim, não faça o discípulo de vocês. Tem horas que a gente, tipo assim, vou falar que nem o Du vai entender também, né? O Du vai entender muito mais que a gente. A gente entende que em certas situações a gente quer matar a bola no peito e dominar e chutar, cruzar e fazer o gol. A gente quer ser de tudo, né? Eu faço, eu consigo fazer, gente. Nós somos incapazes de fazer algo se não for a graça de Deus na nossa vida aí, né? Contar só uma historinha que não é muito alegre, mas pra gente refletir. Essa semana a minha esposa me deu a notícia que um parente dela faleceu de Covid, né? Tava o pai e a mãe já internado, a mãe saiu hoje de alta e ela não estava sabendo que o marido faleceu. O marido foi entubado e fez o velório. Ela queria sair do hospital, os médicos falaram, você sair não volta mais porque não tem mais leito. E eles têm 2 filhos, imagine, os pais dentro do hospital de Covid internados, o pai faleceu, a mãe também estava internada, mas graças a Deus saiu, e os filhos em cima de um caixão chorando por causa do pai. Nossa. Eu quero mostrar assim isso, gente, que a gente quando é cristão e a gente obedece a Cristo, a gente obedece até no mais profundo abismo da nossa vida, né? Os mais escuros. E a gente precisa confiar no que ele disse. Ele disse que nunca ia nos abandonar, né? Então a gente precisa confiar nele e deixar o nosso ego, né? Deixar de ser discípulo em muitas situações e realmente ouvir, aprender sobre Cristo e principalmente obedecer em seus mandamentos. Se ele disse que ele vai andar com a gente até os dias de hoje, né? Ele não falou isso para mim e para você? Vai fazer. Tá? Mas eu sei que é difícil, gente. Eu sei quando chega na hora. Eu tô dando risada porque às vezes eu fico muito triste e é difícil controlar, mas é difícil controlar no dia que a morte bater na sua porta. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão obedecer ainda e continuar? Ou vão chutar o pau da barraca e falar assim, eu não aguento mais, eu vou embora?
essa situação também, ela se dá muito com o poder econômico, né? Com dinheiro, né? Porque, logicamente, que é dado por ele, Deus dá para você administrar, mas a pessoa, quando tem dinheiro, quando tem poder, ele acha que ele é que faz tudo, ele é que consegue, ele é que, né? E não é nada disso. E por isso, muitas vezes, a pessoa acaba se perdendo em função disso. Então, aí a gente está colocando o nosso eu novamente sendo discípulo aí, cultuando a criação e não o criador, né? Então vamos lá. Eu acho que já está no finalzinho aí. Ser discípulo de Cristo é ser cristão. Ser cristão é confiar em Cristo. Ser cristão é ouvir a Cristo. Ser cristão é aprender com Cristo. É obedecer a Cristo. Consequentemente, cristão é ser discípulo. Foi assim no começo e hoje continua assim. Não vai mudar. Ser discípulo é muito mais do que eu, você, né? Negar a si mesmo é deixar todos os seus desejos de, de paixões mundanas, de mentira, como realmente vocês falaram aí, né? De autoconfiança. Muitas vezes você vê que é engraçado, o mundo sempre vai achar alguma coisa para meio que prender a sua mente, né? A sua atenção, né? Ele, ele sempre vai dizer que você é capaz de fazer. Ocultamente ele vai dizer que você é capaz de fazer, Val. Você é capaz de fazer, você consegue. Hoje nós temos a teologia, nem vou chamar de teologia, mas tem os coaches da vida aí, né? Qual o seu sonho, Val? Meu sonho é uma casa própria, meu sonho é um carro, ter filhos maravilhosos. Você consegue, Val. Vai lá, mulher. Você é capaz de fazer isso, né? Essa ideia penetra na sua mente, assim como o Rosário, do Hildo também, penetra na nossa mente e te arranca, tipo, nossa, acho que eu sou capaz, né? Tanto que hoje tem várias mulheres, falam assim, eu não dependo de homem nenhum. Então, aí vem com essa ideia feminista, eu estou até partindo para um lado político, não tem nada a ver aqui, mas eu quero dizer que essa ideia, o mundo sempre vai te fazer, você é capaz de fazer. Ocultamente sempre vai estar lá. Tanto que você pegar Gênesis 11, a Torre de Babel, quando a criação, a humanidade começa a construir a torre, tem uma partezinha, não sei se vão lembrar, assim, vamos construir até chegar aos céus, para que o nosso nome seja reconhecido. Entende? Naquela época o nome era muito reconhecido. Se você pegar o livro de Provérbios, ele fala assim, é mais fácil você ter um nome, que o nome era algo muito importante, né? Era muito importante. O livro de Provérbios vai trazer isso pra gente. Eclesiastes também fala um pouco, mas essa é a ideia, que você seja reconhecido. Rosário, você é capaz de fazer, você precisa ser reconhecido. Então, essa é a ideia. E chega um cara, né, chamado Jesus Cristo, que nasceu lá, não sei na onde, num celeirinho, que passou, e vai dizer assim, não, gente, você não é capaz, porque você é incapaz de sobreviver sem mim. Eu sou a água, ele vai falar, a mulher samaritana, eu sou a água viva para ela, né? E aí o pessoal vai ficar doido, principalmente na época que eram os romanos da época, que eles tinham a ideia de força capaz, né? Ele tinha muito poder, um poder romano na época. E chega um cara e fala isso. Esse cara é louco, vou matar ele. Então, é difícil, gente. Ser discípulo de Cristo é negar as suas vontades, é deixar o seu eu de lado e mostrar que realmente você é cristão através não só de palavras, mas também de prática na sua vida aí. Tá bom? Pode abrir. Tá aí. Pode abrir a câmera. Quem pode ler para mim? Se eu não me engano, acho que é o último esse aqui. Isso, é o último aí, gente. Quem pode ler para mim, por gentileza? Eu vou até abrir aqui. 2 Timóteo 2 e 3.
Posso ler de novo? Manda bala, Du. Sinta-se à vontade Não aí. basta. Vamos lá. Não basta ser discípulo. Fomos chamados para sermos discipuladores. Jesus nos treina e usa as pessoas para nos acompanharem. Usa os cultos, as classes da escola bíblica, os PGs, tudo contribui para sermos discipulados e discipuladores. Mateus, 28, Isso. 18, 20, 2 Timóteo 2, 2, 3. Ótimo, Du. Entende? Se você é cristão, você vai discipular alguém. Com a sua vida, que você fala, no seu dia a dia, dirigindo um carro ou não, tudo contribui. Os cultos, um dia eu falei que os cultos servem para repregar os pregos, né? Você vai para o culto para relembrar quem realmente você é e quem é Cristo, né? Você está sendo discipulado através dessa. Hoje é nosso portal, tem os PGs, né, as classes e tudo mais. E além disso, é inevitável você discipular alguém. Você sempre vai aconselhar alguém, você sempre vai falar sobre Cristo para alguém. Segundo Timóteo 2 e 3, eu vou ler o versículo 1 também. Portanto, você, meu filho, isso o Paulo falando a Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo. Não há em que há na Rosária. Né? Não há na Val, no Ildo, no em Cristo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, e a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Imagine alguém dizer para você, você é cristão? Ok, mas segure firme. Esse barco vai balançar e vai vir tempestade. Mas a força não vem de ti, vem de Cristo. E ele disse. Tá bom, queridos? Bom, é o que eu tinha para dizer hoje. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês aí. O que vocês acharam? Que dá para mais acrescentar em ser discípulo de Cristo e de que forma aí? Eu acho que a gente tem que mudar as atitudes, né? Mudar o teu comportamento. É que se eu for falar como é que eu era e como é que eu sou hoje, vocês vão falar, não é possível que Jesus te mudou tanto, meu. Mas eu era foguete. Ia no trânsito, queria pegar, o cara me dava fechado e ia atrás. Meu, terrível, cara. Tá triste. Eu sempre tive bom coração, mas eu era terrível. Esse negócio de tomar um tapa da outro lado não era comigo, velho. Você não tinha um bom coração, não, né, Du? Não, eu tive um bom coração. Assim, se eu vi um cara sem roupa na rua passando frio, e eu de blusa, eu tirava a blusa e dava para ele. Mas se o cara fiolasse assim, não quero essa blusa, ela é muito feia, ele ia apanhar. Entendeu? Anderson, Oi. eu concordo muito com o que o Du falou, mas eu acho que, tipo assim, a gente estando na busca de ser melhor a cada dia e de ir compreendendo qual que é a nossa função na Terra como discípulos e como aprendiz disso, nós vamos conseguir melhorar muito. Nós vamos conseguir melhorar muito, mesmo, tipo, porque eu também sou o coraçãozinho meio de pedra e tenho notado o quanto, tipo, você buscando um aprendizado, você buscando se espelhar em quem mais foi perfeito, a gente consegue melhorar muito. Verdade. É isso aí. Eu mesmo vou te falar, o meu coração não é de pedra, não, é uma rocha mesmo. É uma rocha, gente, do céu. A humanidade em si, a depravação total, ela tá falando do meu sogro hoje, a gente se surpreende a cada dia o quão o ser humano é ruim, né? Então, graças a Deus, Deus nos chamou, né? Então, e pensando, tipo assim, no como é discípulo e na compreensão de discípulo, eu, tipo assim, sempre, mesmo fora e mesmo não estando buscando o evangelho por muito tempo aí que eu passei afastado, mas até mesmo no meu trabalho, eu tinha, às vezes, uma analogia de falar com pessoas, assim, ligadas a ser clientes e confiar muito no meu trabalho,
e quando eu tinha que deixar que uma outra pessoa fizesse, a pessoa gerar uma desconfiança, e eu falar, não, fica tranquilo que esse é meu discípulo, né? Como eu colocando à frente dele e tendo passado o que ele tinha que fazer e confiar naquela pessoa. Então, eu sentia ele como meu discípulo e eu passava a confiança para o cliente falando dessa forma. Usava muito essa fala. Legal. Mas no geral, Ido, eu não vejo tão errado, não. Porque você ensinou algo a alguém, né? No seu trabalho, né? E você precisa. De alguma forma, eu confiava naquela pessoa. Isso. Não tem como fugir disso, né, Hildo? É o seu trabalho, tá? Você confiava. Acho que, no geral, não vejo tão errado, não. O problema é quando, você lembra no começo da nossa aula, quando a gente faz discípulo de si mesmo? Então. Discípulo de cultuando pode é meu discípulo, eu sou bom no que eu faço, ele, opa, aí eu já Era isso onde eu queria vender o peixe. Era como, tipo assim, eu tivesse passando a minha confiança, o meu total conhecimento para uma pessoa, sendo que, tipo assim, ele que tinha que provar que era meu discípulo, ele tinha que chegar e falar, hoje eu consigo ver nessa raciocínio, entendeu? Ele queria falar assim, eu sou discípulo do Hildo, eu faço exatamente o que eu sigo nele, o que eu aprendi com ele, e aí sim, mas não, eu jogava essa fala para o meu cliente, eu falava, confia nele porque ele é meu discípulo, sabe? Eu estou aqui à frente dele e ele está fazendo tudo igual eu faço. É complicado mesmo, é verdade. Eu não me colocava no lugar dele. Será se ele estava mesmo, tipo assim, querendo ser meu discípulo? Ô, pessoal, boa noite, tudo bem a todos aí? Boa noite, Dirceu. Beleza? Boa noite, Dirceu. Eu queria só acrescentar um pontinho importante aí, que eu acho que é bem relevante, que mexe bastante comigo, né? Ontem foi meu PGON, e ontem nós falamos sobre a videira verdadeira, né? Que nós temos que estar ligado à videira verdadeira, né? E um ponto sobre essa questão de ser discípulo e discipulador, de uma forma ou de outra, sempre a gente está influenciando alguém. De uma forma ou de outra. A todo momento a gente influenciando nossa esposa, nossos filhos, no trabalho, numa fila de um açougue. Então, porque de repente, se você está vendo uma briga ali e você fala, meu, tem que brigar mesmo, você está influenciando. Então, assim, uma coisa que mexe muito comigo é que tipo de influenciador nós temos sido, né? Uma vez que a gente está ligado à verdade, como a gente tem falado sobre a transformação da nossa vida, né? A gente pecadores miseráveis, carentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus, no processo de transformação, no processo de santificação, tornando nosso coração de rocha, de pedra, no coração de carne, que pulsa, né, que tem os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidade, domínio próprio. Então, a gente tem que tomarmos algumas decisões referente a tudo isso, né? A que ponto a gente vai... Porque a gente, como cristão, a gente tem um poder acima do que a gente imagina ter, de influenciar as pessoas que estão ao redor da gente. A gente tem a palavra, né? A gente tem a oração, a gente tem um pequeno grupo que a gente pode orar e pedir um apoio à igreja. E o que às vezes me entristece é que muitas vezes nós, como cristãos, no qual me coloco dentro, a gente vive na média. E a gente não foi chamado para viver na média, né? A gente foi chamado para fazer essa diferença, né? Mas essa questão de poder impactar a vida das pessoas, né? Mas é um desafio para você e para mim também, né? É aquele negócio, né? Quem tem boca fala o que quer, né? É fácil falar, né? E aí Tiago fala para a gente, né? Para nós não sermos somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra, né? Eu queria e eu quero poder praticar pelo menos um pouquinho de tudo aquilo que eu sei, né? Aí a gente até brinca, né? Quando a gente fala sobre filhos, né? Terminando aqui, quando você fala para o seu filho algumas coisas, você fala no ouvido, né? Do ouvido vem para o coração. O resultado é quase zero. Mas quando você vem na parte de baixo, no bumbum, e bate no bumbum, rapidamente toca no coração dele. E aí ele começa a ter uma atitude diferente, né? Então, muitas vezes a gente precisa passar por algumas situações na nossa vida de Cristo tratar com a gente,
a gente poder ter a atitude certa, né? Mas que Deus abençoe aí, né? E é bom aí estar podendo voltando, e que a gente, né? Só queria deixar essa observação aí. Valeu, Dirceu. Ô, Dirceu, eu não consigo mais bater no bumbum dos meus filhos porque eles estão maior que eu, entendeu? Quem acaba apanhando sou eu. Então, eu aprendi. Não, eu acabei aprendendo com eles que não adianta gritar, querer impor, querer, né? Pela força. Então, quando você começa a falar, tal, se não concorda, começa a gritar, o que a gente faz? Cala, respira fundo, né? Engole seco para não fartar, e aí começa a conversar e explicar por que você teve aquela atitude, né? Porque, meu, é difícil você fazer eles aceitarem, né? E orar. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso aí, gente. Gente, obrigado aí, tá bom? Terminamos a nossa aula mais cedo. Muito bom estar com vocês aí. Deus abençoe vocês. Ótima semana aí. Essa semana vou tentar me esforçar aí, que quero começar a participar um pouco lá dos momentos de oração aí. Vou tirar um tempinho aí dos momentos de trabalho também. É isso aí. Vamos lá. Legal, gente. Como eu disse na introdução lá no comecinho, essa é uma palavra de encorajamento aí para vocês, tá? Quando Paulo fala 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tá? Espero que um dia vocês cheguem a falar isso assim como Paulo falou. Ó, eu sou, tá bom? Mais alguém aí? Tá bom. Só para concluir, assim, em questão de capacidade, né? A Bíblia fala que toda capacidade vem do Senhor, né? Então, diante de tudo isso, de ser discípulo e fazer discípulo, a Bíblia nos ensina também que se a gente tiver realmente crer na palavra de Deus, a Bíblia nos diz que ele diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente realmente está na videira verdadeira, a gente vai entender que é ele através da nossa vida, né? Amém, isso mesmo. Essa é a briga, tá, Rosário? Essa é a briga. Então. Tá bom? Então, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo aí conosco. Que Deus os abençoe aí. Ótima semana, bom finalzinho de domingo. Amém. Tá? Que Deus todo mundo. Oremos. Querido e amado Deus, Pai, mais uma vez, por tua graça, que nos concedeu esse momento tão sublime, que é refletir em tua palavra, olhar a tua vontade, e a partir disso, Pai, ouvir e aprender a obedecer e a praticar, Deus, tudo que o Senhor nos já ensinou até este momento, para que cada dia sejamos parecidos com teu Filho amado Jesus Cristo. Nos discipline, Pai, cada dia, quando saímos do caminho, precisamos ter consciência que somos pecadores e erramos, mas em tudo damos graça a Ti, Deus. Nos corrija, nos molde o nosso coração, quebra o que for necessário para que cada dia os nossos olhos se volte à Tua vontade, Deus. Muito obrigado pela vida de cada um, pela saúde de cada um aqui que está nesse momento, também aqueles que não chegaram a estar conosco. Obrigado pelas salas, pela nossa igreja, obrigado pelos líderes e os pastores, Pai. Nos abençoe, nos dê perseverança e sabedoria, nos dê força, Senhor, nesse momento tão complicado. Nos abençoe, nos dê uma ótima semana em Cristo. E assim, caminhamos a ser discipuladores e discípulos do Criador, que nos ensinou, Pai. Em nome do Teu Filho, que eu agradeço. Amém.